Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com um podcast junto com a Angélica e com o Brahma aqui do meu lado, só que daqui a pouco a gente vai apresentar ele uma participação super especial para falar da metafísica da cura. Eu vou agora passar para a Angélica para ela poder falar um pouquinho quem é o Brahma, passar a palavra para ele e conversar com vocês sobre esse tema tão bacana que a gente vai fazer hoje. Pois é, Oi, gente, Angélica. tudo bom? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Bom demais estar aqui com vocês novamente. E um prazer enorme de estar pessoalmente com o Brahma. Gratidão. Que alegria, é uma honra, uma felicidade imensa. A minha também, imensa. E muito feliz por essa troca. E hoje a gente vai abordar sobre a metafísica da saúde, esse olhar além para o corpo e compreender a forma como a gente se comunica e o que o corpo traz de informações para a gente e para que isso possa proporcionar cura e expansão de consciência, né? Eu acredito que o Brahma tem muito a contribuir hoje com esse encontro. Então, Brahma, fala um pouquinho de você, bem-vindo, e conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória e como é que o yoga aconteceu na tua vida. Primeiro de tudo, como você disse agora, né, que eu tenho muito, né, eu não tenho nada, que eu acho que é nesse caminho, sabe, quanto mais você aprende que a gente não sabe nada, né? Sim. Porque é tão vasto, é tão incrível isso, né, toda essa ciência da espiritualidade, né, sabe, tem ainda muita coisa a ser estudada, né, tudo que a gente já viveu, toda, sabe, essa trajetória toda do Ocidente, com o Oriente e tudo, se somar isso tudo, eu acho que não chega nem a 1% do que essa grandiosidade que é a ciência da autorrealização. Sim. Né? E foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida de yoga, foi exatamente esse, a ciência da autorrealização. E isso foi lá atrás, né? Eu tinha... sabe, é muito engraçado que eu, com 19 anos, eu virei vegetariano. Que interessante. Assim, do nada. Do nada. Eu estava numa praça e eu vi uma cena de uma mãe empurrando um espetinho de carne, sabe? E para um filho, e ele não queria. E ela forçava, ele não queria, forçava, não queria. E eu tinha uma mania de sentar no banco da praça e ficar observando as pessoas. E aquela cena impactou em mim e eu fiquei com aquilo na cabeça um tempão. Por que eu como carne? Por que eu como carne? E eu, mãe, por que eu como carne? Ah, menino, bobagem, sabe? Porque a minha mãe me ensinou a gente ter que comer carne. Vó, por que você come carne, vó? Ah, menino, para com isso. Mas isso não foi suficiente, né? E aí comigo mesmo, não como mais carne a partir de hoje. Eu tinha 19 anos. Tentaram de tudo, porque eu venho de uma família de mineiro, né? Nossa, então foi foi então, bem... assim, compreensível, né? Exatamente. Não tinha óleo de soja, era banha de porco. Já começa por aí. Cozinhava, né? E o meu pai é daqueles bem matuto mesmo, né? Sabe, eu venho de uma família muito pobre e sem muito recurso, que eles trouxeram, sabe, essa herança da roça. Sim. Simples, de uma vida simples para a cidade. E aonde eu fui gerado, né? Que eles casaram e vieram para a cidade. E aí eu fui criado nesse meio. E aquilo foi uma quebra de paradigma muito grande. Eles não entendiam aquilo. Então, o meu pai, escondido, ele desfiava a galinha e misturava no arroz. É para eu comer com medo que eu morresse de falta de coisa, né? E eu descobri às vezes, pai, mas esse arroz tá estranho. Não, menino, come assim mesmo. Não, tempero, é o tempero. Sabe? E foi assim que eu vim nesse universo. E aí eu bati a marreta e falei, não, eu não como mais carne. E aí, graças a Deus, eu fui procurar emprego um dia e eu estava na cidade e eu vi uma placa assim, precisa-se de ajudante de garçom. E aí eu fui lá e me contrataram, eu comecei a trabalhar no outro dia e na hora do almoço eu todo preocupado. E eu falei, com um amiguinho, falei assim, cara, eu não como carne. E ele falou assim, que bom, porque aqui a gente também não come. Eu falei, oi? Que sensacional. Caramba, que interessante. Nós somos vegetarianos aqui. Assim, vejo o quê? E que? Eu só não assim, comia já carne. eu não sabia de nada, não tinha informação, zero informação, né? Eu falei, não, nós somos vegetarianos e a gente é de uma religião adventista. Eu falei, nossa, porque eu achei que eu estava brigando com Deus. Entendi. Entende? Então aquilo foi um bálsamo, assim, sabe, de informação. Eu falei, nossa, que delícia. Então, tem mais pessoas que não comem carne e são religiosas? Eu falei,
Me encontrei. Me encontrei. Que ótimo. E lá eu fiquei por anos, assim. E aí, aos 23 anos, eu encontro um monge na rua e ele me para e ele me dá um livro e eu levo para casa esse livro e eu devorei esse livro de física quântica e misturado com autociência da espiritualidade. E aquilo foi uma coisa muito louca, porque eu só tinha lido, o máximo era Pequeno Príncipe, né? Só porque ele fez tonho assim, eu Abriu fiquei... um horizonte. E aí eu voltei lá e eu conversei com ele, e ele falou assim, e ele me deu um outro livro, e depois de uma semana eu fui lá, eu busquei outro, eu comecei, aí eu fui com um caderno assim, cheio de perguntas, e ele falou, você tem que perguntar lá para os mestres lá, porque eu não tenho essas respostas. E foi na Eu falei, mas onde está esse mestre? Ele falou, é numa fazenda em tal cidade, do jeito que eu estava ali, eu fui para a rodoviária, e eu vi o preço da passagem e eu não tinha dinheiro para isso, e eu poderia voltar para casa decepcionado. Não, eu fui pro trevo da cidade, peguei uma carona e 4 caminhões e um ônibus e cheguei até o monastério e falei, eu quero ser monge. Gente! Isso depois Oi, de ter... quero ser monge. depois de ter escutado só aonde estava. Eu saí de casa e fui entregar o livro. A minha mãe não sabia de nada. Ok? Eu liguei da minha mãe de lá. E aí, quando eu fui recebido lá no monastério, mãe, eu vou virar. Porque ele falou, tá, mas e a sua mãe? Né? Ele falou assim, eu preciso ligar para minha mãe. Eu falei assim, liga para sua mãe e avisa que você tá aqui. E aí eu liguei e ela falou assim, filho, vem para casa, vamos conversar direito. Eu falei, mas você não tá entendendo, mas eu já tô aqui, eu já tô careca já, praticamente. Né? Eu quero ser monge. E quanto tempo demorou esse processo de ficar ali recluso? Tá. Aí é uma outra epopeia. Aí fiquei anos nessa história, e aí lá eu virei um monge, e aí eu descobri que era a essência do yoga, do Bhakti Yoga, né? Que é o yoga da devoção, né? Que é essa coisa que muita gente não entende, né? Mistura muito essas linhas, do yoga e numa coisa só, sabe? Tipo, eu pratico yoga. Quando fala isso para mim, eu tenho uma visão muito mais macro disso tudo, né? Sim. Então, mas o que você pratica? Eu faço asana. Ok, então você faz Hatha Yoga, você pratica o yoga físico, né? Porque tem yoga espiritual, tem o yoga da meditação, sabe? Tem várias linhas de yoga, então não é uma coisa só. Então, é uma coisa que... e quando eu fui para o monastério, eu era cristão, né? E eu, nas minhas orações, eu falei, para Jesus assim, Jesus, eu vou ali, mas um dia eu volto, mas eu preciso ir ali. Para entender. Só para entender. Me localizar dentro desse processo. Né? Que eu sei, eu falei assim, mas eu vou ali, mas eu volto, sabe? Não fica bravo comigo. Aí ele foi junto. E eu fui para esse universo. E eu te digo, Angélica, o yoga me ensinou muito hoje o que eu entendo o que é Jesus. Sabe? Que o yoga, ele me transformou. O Bhakti Yoga, tá? O Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. Sim. Ele me ensinou valores, ele me ensinou disciplinas e condutas, entende? Sabe? Até então, eu pratiquei dos 23 anos até os 30 anos, sabe? Eu pratiquei celibato, sabe? Eu vivi a essência do yoga, né? De acordar às 4 da manhã, tomar banho no rio gelado, e aí... E meditar, e orar, e, sabe, estudar, e fazer os mantras, e ir para a roça também, e plantar, e cultivar a horta, entendeu? E fazer tudo isso. E depois fui para a Índia, né? Sim. Em 1997 eu fui para a Índia, né? Sabe, na primeira viagem minha, que é onde eu tive contato com a essência do yoga, que naquela época a Índia era ainda rural. Totalmente. Tinha um carro só na Índia. Gente. Que era o Embassador, que era uma herança dos ingleses, que era o único carro que tinha. Caramba. E era incrível, assim, sabe? Então eles eram... Ainda estava engatinhando. Hoje tem de tudo, né? Sim, sim. Tem Aston Martin e tudo mais, mas antes era só isso. Então era uma Índia ainda muito ali, essência ainda, sabe? Sim. Da cultura. E era muito lindo. E lá eu tive contato com os grandes gurus, dessa linha de Bhakti Yoga, fui nos lugares sagrados e, sabe, fui viver o que é realmente o yoga lá na essência, sabe? Sim. E isso foi muito bom, né? Porque eu vi que o yoga
ele é uma filosofia, ele não é uma prática, sabe? Ah, tipo, eu vou ali, eu jogo meu tapetinho aqui e eu tô praticando yoga. Não, né? E ele não confronta. não Por é. exemplo, essa é uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas Uhum. tenham. Pessoas que são cristãs ou que são de determinada religião não se envolvem com o yoga porque tem uma reticência de que isso vai contra a fé delas, essa religiosidade. Como é que é essa filosofia, você se dizendo cristão, o que você diria para uma pessoa que tem vontade de fazer yoga, mas de repente o mestre espiritual delas diz que é pecado, que não pode, enfim. Como é que isso chega para você, Bruno? Isso é um tema bem interessante, né? Porque eu hoje sou cristão, né? Sabe, estou abrindo isso oficialmente aqui, Aham. né? Porque eu me converti alguns meses atrás, não compartilhei isso com ninguém, porque é uma coisa muito íntima minha, Sim, né? sim. Estou observando isso, mas eu deixei tudo aquilo que eu fazia antes do Bhakti Yoga, que é orar para Krishna, que é olhar para Vishnu, que é olhar para Shiva, que é orar para Ganesha, entendeu? Que era toda essa coisa, mas eu já vinha já de uma busca que eu já estava já indagando tudo isso, entendeu? Sabe, todo esse conceito. E eu já estava indo para... eu já estava frequentando a Umbanda também. Uhum. E aí, muito interessante que eu, nesse momento de crise minha existencial e espiritual, que eu estava passando, que eu estava reformulando todos os valores que estavam sólidos em mim, mas eu achei que estavam sólidos, mas não estavam, né? Sabe, porque a gente está sempre nessa ebulição, né, espiritual. E graças a Deus isso acontece, né, que a gente está sempre buscando o que é melhor. E eu acho que Deus também sempre vai ficar cutucando a gente. Provoca. Entendeu? Né? Sempre, Vai sempre. buscar, né? Ele coloca a gente em situações. Exato. E eu, uma vez, muito aflito, assim, sabe? Muito triste dentro de mim, sabe? E eu querendo uma resposta, eu fui até um terreiro de Umbanda e lá eu passei por um preto velho. E ele me perguntou assim, por que está aqui? O que você busca? E aí eu falei assim, eu tô aflito e eu preciso de um novo caminho. E ele falou assim para mim, eu até me emociono, ele falou, é só Jesus que vai te salvar. Jesus é o único caminho seu. E eu sei que você gosta da Índia, Uhum. e eu não tinha falado nada Nada. sobre isso, nada. Ele falou assim, eu sei, mas ele não falou Índia, ele falou culturas do Oriente. Tá. Uhum. E você gosta disso, sei que você, sabe, tem muita intimidade. Inclusive, você tem alguns que, sabe, que caminham junto com você, que estão de lá. Mas você nasceu no Brasil com um propósito. E você tem essa linha. Então, é Jesus que... Ele é o único que vai te trazer essa paz que você tanto busca. E isso dentro de um terreiro de Umbanda. Você sabe Com preto velho. Que interessante. E isso bateu em mim assim de um jeito Foi um e eu fui chacoalhão. reverberando e eu falei assim, gente, eu agora preciso voltar para Jesus. E aí eu comecei a andar nas igrejas católicas e tipo 3, 4 horas da tarde que o padre não tá lá dando sermão em todo mundo, aí eu ficava lá só no silêncio, pegando, sabe, aquela frequência e me trazendo a frequência, entendeu, de Cristo, que é essa egrégora de Cristo, crística, né, para eu voltar a entender, para eu limpar um pouco. Angélica, minha amiga, isso foi numa ebulição assim dentro de mim e coisas e acontecimento e as coisas começaram a cair de um jeito assim e comecei a ressignificar algumas coisas e aí Jesus começou a cajadada, afinal foi a série The Chosen. Ai, Que eu comecei a assistir, que aí eu comecei a ver algumas coisas que eu falei, uau, isso tá fazendo muito sentido, olha que legal, sabe, essa coisa dos escolhidos. E, sabe, e eu vi uma vez, eu vi 2 vezes, eu vi 5 vezes a série, né? Sim. E dali pra lá, e aí as coisas começaram a clarear, e aí começou a entender, e eu volto lá na essência do yoga, e respondendo a sua pergunta, e eu entendo que realmente o yoga, ele não é uma religião. Tá? Ele não é uma religião. O yoga, ele é completamente longe disso de impor alguma coisa.
Entende? Então, mas isso é ruim, é porque tem muitos instrutores que passam essa ideia que você é obrigado a cantar o mantra, entendeu? Ah, mas ninguém é obrigado aqui. Mas se você tem lá, entendeu? Porque o Ali, correto era os professores de yoga ter a sua crença no seu individual e não numa sala, porque ali ele praticamente está obrigando a uma pessoa a se reverenciar a um Shiva Nataraja, entendeu? A um Ganesha. Sim. E tem templos na Índia de práticas de yoga que não tem isso. Então por que que tem aqui? Interessante isso, Brahma, que você falou, e a gente estava até conversando ali, né, antes de entrar. E eu lembrei muito de uma frase que vem muito de encontro com o que você viveu nesse terreiro, né? Que no fundo de uma tigela de autoconhecimento, Uhum. é impressionante como a gente sempre vai encontrar Jesus. Sim, É impressionante. é sempre. Porque ele quebra a gente de um jeito, e eu tô vendo um movimento muito significativo. Esse movimento aconteceu comigo há pouco tempo também. Tá. E eu digo que é um chamado, né? Não tem como explicar. Né? As pessoas podem até falar, você tá ficando bitolado agora, ótimo, tá tudo bem, porque a fé, né, é um exercício de conhecimento e eu acho que ela entra no processo de cura, no processo metafísico da cura, porque é uma escolha de um olhar, né? É uma escolha onde você se permite se lançar no desconhecido e falar, né? Como eu brinco, eu falo JC, né? JC, bora junto, vamos Sim. comigo. E não querer ter o controle de tudo, porque muito, né, do processo de cura e das ferramentas que você vai absorver e você vai escolher para colocar no teu dia a dia, como o yoga, por exemplo, e eu quero aprofundar nisso, dessa resistência das pessoas em se cercar de novas ferramentas para acessar esse lugar de cura. Isso realmente, a gente sabe que, claro, anteriormente a isso, a gente precisa de uma limpeza profunda de resistências, de memórias, de padrões ancestrais, de crenças, mas essa escolha, ela reside num lugar muito particular e sagrado para cada um, Claro. né? E não tem fim. Uhum. Não tem fim. Eu imagino que daqui a um tempo eu vou ter um outro chacoalhão e vou. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma música gospel, que fala que quanto mais eu sei, quanto mais eu me entrego, menos eu sei. Exato. E quanto mais eu sei que eu Uhum. ainda hei de saber, ou seja, não tem fim. E eu acho que isso é incrível, Eu uma vindo, redenção mesmo. sim, eu vindo para cá, Jesus falou comigo por alto assim na minha mente, aqui comigo, numa reflexão minha, e ele deixou claro assim, ele falou que o que ele está nos reservando é muito mais do que a gente imagina. E que isso tudo que ele fala é só uma pincelada, que é só estar preparando a gente. Uhum. Entendeu? Porque esse papinho de física quântica e de metafísica e de isso, tudo, ok, Mas é muito mais. faz sentido, mas a gente não tem capacidade de entender o que ele está nos reservando. Por isso que eu acredito, né, que o caminho é muito estreito. Sim. Entende? Porque ele quer realmente nos apresentar assim, dimensões que a gente não faz ideia. Sim. E do que está reservado lá para trás. Então, assim, no que eu vejo num geral, todas essas pessoas que são dedicadas à espiritualidade, que eu honro, é dedicação, história, mas o que eu digo, assim, que a gente é muito petulante de achar que a gente sabe alguma coisa. Perfeito, perfeito. Sabe, é muita petulância nossa achar que, eu tô entendendo isso, não, porque tem dimensão isso, que tem dimensão aquilo, afirmar essas coisas todas, assim, porque bater martelo é assim assado, porque a gente vê isso muito, né, vendendo, assim, com uma eloquência, sabe, tão forte, assim, que é isso, porque a dimensão é isso, que a dimensão é aquilo, porque isso faz isso, porque A mais B, 1 mais 1.
Deus está olhando isso e falando, sabe, vocês não sabem de nada, calma, calma. Crianças, se acalmem, se acalmem, crianças, que eu estou preparando para vocês algo que vocês não têm ideia. Então, assim, e eu acredito muito que o que realmente Jesus veio nos ensinar, o caminho da humildade é exatamente isso, esse lugar da humildade que nos engrandece. Sabe, de falar, eu realmente não é só uma frase feita, eu sei que nada sei. Não é só isso, é viver que realmente a gente não sabe de nada diante dessa dimensão toda, sabe, dessa grandiosidade toda que é o universo, que a gente está falando do arquiteto do universo. Exatamente, exatamente. E eu acredito muito que essa conexão vem acontecendo com bastantes pessoas, e aconteceu comigo também há pouco tempo. Eu sempre fui religioso, mas não diretamente. E eu tive que passar por um deserto exatamente para entender que a gente tem que lançar para Ele. Nós somos dele, Ele está em nós, e para a gente vivenciar isso, eu, como às vezes outros seres humanos também, a gente teve que passar por um deserto tão grande a ponto de a única coisa que a gente conseguia enxergar era Jesus. Queria conseguir salvar a gente, queria realmente dar a mão para nós. E isso é muito interessante, porque a gente está falando aqui da metafísica, da cura, aí a gente fala às vezes do corpo, as pessoas linkam o corpo com a cura, estou doente e tal, mas existe também a doença psíquica, o acreditar em coisas que vão te fazer mal, e é isso, Brahma, que eu até queria falar um pouco com você também. Qual foi o impacto para você com toda essa experiência que você teve, né? As direções que você tomou, o momento que você decidiu começar a frequentar a igreja para fazer esse reboliço que você falou, o que passou em você? Como que foi esse... Eu não sei se foi um deserto para você, eu não sei se foi uma tempestade que você passou nesse turbilhão, ou se foi uma calmaria, que se já era o final. Como foi isso para você? Catarse. Boa. Jesus pegou ele pela orelha. Entendi. Catarse eu total. De você assim. aqui. E aí, a minha sorte tão grande que a minha filha se converteu há pouco tempo também. Que legal, que legal. A Yasmin, que é a minha filha de 24, né? E a Yasmin praticamente, ela frequenta desde criança a igreja do avô, mas ela não tinha sentido ainda o Espírito Santo bater nela. E ela, no momento de depressão, história, tudo desse mergulho também, ela um dia entra numa igreja e o pastor chama ela lá no fundo lá e fala: você que tá com depressão aí, ó, eu guardo você e não sei o que, papapá. Ela... E tal, e ela desabou e ela voltou, pra igreja que o marido frequenta desde criança, também tudo, e ela começou nesse processo e ela começou a mudar, e aí até que ela se batizou. E ela se converteu, e ela me contou a história e tudo, e a gente conversando, e Yasmin começou a fazer teologia. Então eu nesse universo de novo, né? Porque assim, eu, né, sou Veda, né? Eu estudei a vida inteira os Vedas, né? Então assim, agora eu tô o outro cérebro aqui tá vazio de crística, né? Então eu me recorro a Yasmin, filha, mas eu tô pensando isso e tal. Sabe, eu tô com essa dúvida, ela, calma, papai, espera. Lá em versículos e tal, né? E um bálsamo vem e eu falo, nossa filha, é verdade. E numa reflexão dessa, e eu falando de histórias e não sei o que, minha e tudo, mas tem isso, tem um Paranauê aqui, né, filha, tem um Paranauê ali, e aquela toda. Ela falou assim, papai, é o seguinte, e ela me chama assim mesmo, de papai. Que linda. Papai, é o seguinte, de todos esses Paranauê seu, essas entidades lindas e maravilhosas, aqui que você foi, qual deles que deu a sua própria vida para salvar a humanidade? E ficou em silêncio. Né? Filha, você pegou pesado agora. Agora você deu a cajadada final. Assim, eu falei, realmente ela foi assim muito cirúrgica, sabe? E eu falei, realmente, né? Nenhum, né? E eu falei, nossa, você tem total razão, porque é exatamente isso. Assim, nenhum, papai. Nenhum fez o que fez, entendeu? Que foi
e foi crucificado, e foi morto, e foi esquartejado, e tudo que passou para nos salvar. Ele foi o único que deu a vida para todos nós aqui e nem quis nem saber o nome de ninguém, pela humanidade. Então, assim, ninguém, que cada um defender o seu, mas Jesus não, ele foi muito maior do que todos, né? Aí isso impactou em mim de um jeito que eu falei, uau, então isso me acalmou naquela catarse toda que eu vinha, isso me acalmou, realmente isso me tirou de um lugar de aflição, né, e de questionamento de tudo, e aí quando eu me aquietei, eu senti que Cristo falou, agora vamos conversar. Sim. Começou o trabalho. Aí eu fui para a igreja dela, comecei a frequentar a igreja dela, e é uma pentecostal. E você sabe, Eu né? sei Pentecostal, como é. o trem desce, né? O couro come ali. E o pastor de lá não passa a mão na cabeça, não. Ele lá não quer a galera que só dá dízimo, não. Lá não tem essa conversa, não. Ele desce o sarrafo em todo mundo. É a Bíblia que falou, ó, tá aqui, quer, não quer, tipo, vai embora. Eu não vou ficar te segurando aqui, não. Eu sigo isso aqui, é desse jeito. Eu falei, é minha casa, é isso que eu busco. Porque se eu pegasse um desses charlatões, entendeu? Eu ia falar, nossa, eu ia pirar, né? Mas Deus já colocou já no lugar certo, sabe? Com uma pessoa com firmeza, com clareza, com humildade, não vive de dízimo, ela, sabe, tem a aposentadoria dele, sabe, o pastor, tem o negóciozinho dele, é uma igreja muito clara, sabe, muito cristalina, com tudo, entendeu, sabe? Isso é uma coisa que tá muito, né, em ascensão hoje em dia, que você fala, eu sou crente, o nego já fica já imaginando um monte de coisa, já bota mas crente, todo crente, sabe? Todo pastor calma, né? Em todas as áreas tem a gente séria e os charlatões. Então não vamos julgar, né? Nem Dentro generalizar, do candomblé né? também tem, Todo na lugar. Umbanda tem, no catolicismo também tem. Também Então, assim, não julgue, não bota todo mundo num tacho. Aí eu chego lá, nessa igreja, sinto isso daí, e aí eu vejo os jovens ali, sabe, naquela coisa do louvor, e eu. E dentro de mim, sabe, tipo, não vai, e o outro lado fica, outro vai, e fica, e aquela coisa toda. Aí chegou um dia que eu desabei, o Espírito Santo veio, e eu desabei, e aí o pastor, e quem hoje aqui quer se afinar com Jesus? Aí Yasmin também já chorou, e falou, tipo, ela olhou e falou assim, meu pai se rendendo? Que linda, que coisa linda. E dali pra lá a coisa ficou mais séria. Aí eu já cheguei em casa, já limpei a minha casa com tudo. Eu fechei com Jesus, né, cara? Sim. Sabe que é interessante isso? Os filhos, eles são realmente o que a gente veio buscar. Né? Eles trazem o que a gente veio buscar. Sim. E muitas pessoas falam, por que você... Eu trabalho com essa questão, né, da metafísica, mas não abro mão do processo espiritual dentro do processo da jornada de cura. Por quê? Não, lógico. Não existe esse... Não. Porque o processo espiritual é exatamente esse mergulho em que você fica no vou, não vou, entrego, não entrego. É um mergulho, é esse salto. E não existe cura sem esse salto de fé, né? É que, na verdade, Angélica, tem o apego à doença, né? Perfeito. Era aí que eu queria chegar. Tem um apego. Porque o apego à doença também tem um apego honra, porque né? Muita gente também usa a própria doença para chamar atenção. Sim, né? Né? Olha para mim, olha, eu tô doente e olha isso e cuida de mim, por favor. Então aí vem a vitimização e tudo. Então assim, como é que vai se curar se a pessoa não se permite, né? Jesus nunca fez um milagre sem a pessoa não se permitir. E ele pergunta, né? Você quer ser curado? Tem aquele episódio, né? Aquele The Chosen, né? Ele pergunta, você quer ser curado? E aí a pessoa, não, mas é porque eu fiquei aqui sozinho. Então. Falou, eu não quero ver a reclamação. Você quer ser curado ou não quer? Sem mimimi. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Não quer, beleza, eu vou embora. Você quer, eu tô aqui pra você. Vou te esperar. Eu acho isso bárbaro, porque essa coisa da gente trazer essa consciência de que o tempo todo nós somos a escolha, né? O tempo porque todo. Vem no fundamento espiritual básico, que é a premissa de toda a espiritualidade, é o livre-arbítrio. Exato.
É o livre-arbítrio. O demônio só entra na sua casa é porque você permite. Exato. Ele só vai entrar na sua vida que você está permitindo. Perfeito. Porque a lei do livre-arbítrio, ela é suprema para todos. Então, e ela está lá. Então, se você permite, ele vai fazer obra. Se você permite o Espírito Santo, ele vai fazer obra. Então, é uma questão de escolha. Então, a cura vem a partir do momento em que você permite. Então, eu tenho que me permitir, eu quero isso. Exatamente. Perfeito. Eu escutei Então. numa pregação no final de semana esse ponto exatamente, que o milagre não acontece só para quem precisa, mas para quem tem fé e persiste. Isso. Então, aí a pessoa vai conseguir o milagre e não aquela Exato. que não sempre a que mais precisa, porque ela ainda não chegou nesse ponto de ter a fé e acreditar e aceitar o bem para ela, né? Eu acho que essa é exatamente Sim. essa linha. Se você não aceita, se você não tem a fé, não tem a crença que aquilo existe, como que você vai conseguir ser curada? E esse estado de autoobservação, né? Que o yoga promove muito isso, né? De Sim. você estar se percebendo, se ouvindo, mas não adianta nada você ouvir e não trazer luz para essa sombra, não trazer essa expansão de consciência para o processo. Então, isso que eu acho bárbaro do processo das terapias e dessa abordagem. Eu acho que a gente né? precisaria de um outro podcast para a gente falar só disso, porque é muita abordagem. É muita coisa, né? Falar é sobre esses lugares de cura, né, de vitimização e o que está acontecendo hoje, né, aí no mercado de cura, Sim. entende? Então, Isso é assim, bem perigoso, bem perigoso. então isso é assim, é um pouco polêmico, né, porque eu não tenho travas na língua, né, porque tu me conhece muito bem. Não precisa ter travas. E é polêmico e é assim assustador, né? Porque a gente a cultura brasileira, ela tem uma cultura de idolatria em todos os sentidos, entendeu? Porque ela idolatra não só o pastor, ou o pai de santo, ou o político, ou o cantor, ou o artista de novela, Sim. mas ela idolatra também um médico, ela idolatra também um terapeuta, e eu tô fechado e fica cego nisso, e você fala, Exato. uau, né? Eu, Angélica, sabe, já tive gente que veio no meu Instagram e, sabe, falando, você é o meu mestre. Eu falei, Deus me livre, que eu não sou mestre nem de mim. Perfeito. Sabe, calma aí, eu não sou mestre de ninguém. Não mestre, eu falei assim, mestre eu sou nem de obra. Esse principalmente eu não sou. Nem de obra. Então, assim, sabe, como é que... E principalmente é pela bagagem que eu tenho do yoga e de ver grandes mestres, entende? Sabe, com a grande sabedoria, com a grande vivência de se dedicar a vida inteira, desde criança em monastério e crescer, né? Porque a gente quando vê um mestre na Índia, você pode ter certeza que ele não começou há meses atrás, Claro. ele já vem de uma linhagem, entendeu? Já desde criança, que a mãe leva lá para o monastério e fala, ó... Existe uma história por Então Sim. tem toda uma história, sabe? Tem todo um engajamento ali profundo. Sim. Então eles não chegaram a mestre ali, sabe? Há meses atrás, né? Não é Claro. tipo, postou, no YouTube, eu me iluminei. Ai, ou então eu saí da Matrix. Essa eu já falei. Eu saí né? da Matrix. Vocês já saíram da Matrix? Porque eu já saí. Né? Então, Uau, você saiu? que Tá. Parabéns. Aí você encontra a pessoa entrando no McDonald's um dia pra pegar. Ué, mas você não saiu da Matrix? Né? Qual o maior símbolo da Matrix, né? Então, assim. É verdade. Né? Outras coisas mais. É o junk food, né? Sabe? Então, assim, isso é muito louco, né? Porque as pessoas estão muito longe, sabe? É dessa coisa da essência. E uma coisa que eu hoje bato muito na tecla, assim, com relação à saúde, com os meus alunos, né? Porque eu tenho vários alunos personagens, porque eu trabalho muito no personal. E muitos deles eu nem posto nada, por privacidade mesmo, né? Claro. Então eu não, sabe, eu não fico expondo muito. Eles são mais privados, mas eles sabem, todos eles sabem o quanto que o meu yoga com eles hoje é uma coisa muito personalizada. Ah, mas qual que é o seu yoga? Não dá, eu não consigo definir. Entendeu? Sabe, vamos fazer uma aula que você vai entender, porque eu vou usar tudo que eu sei e vou te perceber como você está e o que você está vibrando hoje, sabe, como você está fisicamente, como você está emocionalmente. Já tive
A aula de chegar é no aluno e olhar nele e falar assim, vamos dar uma volta? E a gente foi para uma praça e deu uma volta, ele conversou e falou um monte de coisa, e ouvindo, ele voltou e ele falou assim, Brahma, foi a melhor aula da minha vida, tô aliviado. Legal. E a gente não fez uma postura. Aham, Entende? Então, isso é yoga, né? entendi. Não é aquele yoga religioso lá, não é aquele padrão, porque a gente fala, sabe, é preciso desconstruir essa ideia. Da mesma forma que a gente precisa, eu não estou nesse lugar de fala, tá? Tá. É do que eu vou falar agora que eu não vivo isso mais. Mas eu digo assim, quando você ouvir, é aquela câmera ali a minha? Isso. Quando você ouvir a palavra tantra, não pense em sexo. Desconstrói isso da sua vida, ok? Então, tantra é muito mais além do que só falar sobre sexo. É muito lindo essa tradição do tantra. O tantra quer te levar para um patamar espiritual muito lindo, tá? Então, assim, volta aqui. Tá, isso né? através do corpo. Então, veja Isso. se eu entendi o que você quis dizer, até para o pessoal absorver isso. A forma como você vive, né? Que eu entendo que o seu yoga é uma vivência, uma experiência. É você observar aquela pessoa que chega até você e ouvir e respeitar a história que aquele corpo está contando. E a Exato. partir disso, você encaminha a tua prática, a tua vivência, Eu dou a tua pílula aula. que ela está precisando. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é uma leitura, nada mais do que uma leitura Ou é energética, meditar, ou né? é conversar, ou é no meio, é da prática, entendeu? É alongar, e eu mesmo puxo ela às vezes no chão, no físico, sabe? E eu faço uma Thai massagem, entendeu? Antes eu aplicava reiki, antes eu tinha um Paranauê todo, Sim. que hoje eu não uso mais, mas eu uso a força do Espírito Santo, sabe? Eu oro, entendeu? Sabe? O meu aluno ontem perdeu a avó. E ele estava muito triste. Claro. E aí eu vi que ele estava muito triste. Eu falei, você me permite orar pela sua avó? E ele, claro. E aí a gente orou, e ele me abraçou, e ele se emocionou e tudo, e a gente fez a aula. E foi isso. Então, assim, mudou alguma coisa? Sabe? Uhum. Então, assim, esse é o processo de cura. E eu venho batendo nessa tecla, Angélica, há anos, entendeu? Porque, assim, para mim, como você já viu isso em várias lives minhas, eu falando que o que é a depressão? É a desconexão com Deus. Sim. O que é a ansiedade? É a desconexão. Então, a ansiedade, para mim, é desconexão. Eu desconectei da natureza. Eu não sei mais olhar, para a natureza. É com amorosidade, sabe? O que Deus fala é com a gente através, da natureza, dos animais. Sim. Né? Por que após a pandemia todo mundo alugou, um pet, Precisava desse todo mundo está contato, precisando né? de um contato com a natureza. Conexão. Então a busca é por isso, mas é que na verdade está todo mundo buscando um pet hoje, mas a sede é da natureza. Sim, é do essencial, É né? pisar na terra, é abraçar uma árvore mesmo, entendeu? Sabe? Não vão te chamar de hippie se você abraçar uma árvore, não. Sabe? Você Aterrar, né? vai, sabe, descarregar essa energia eletroestática, né? Sabe, que tá à nossa volta, né? Aparelhos ao tempo todo. Então, isso fica Sim. aqui. Então, você tem que descarregar. Entende? Sabe? Então, são coisas fisiológicas que levam a gente para um estado. Então, como que eu vou... não seria muito mais interessante... mas meditar é coisa de cristão? Claro, Jesus passava horas meditando de Entende? madrugada, né? Mas eu vou meditar em Buda? Aí já não é mais. É o foco. Mas né? quando você busca a meditação no silêncio, só no silêncio, e se conectar à sua crença, Sim. é a sua meditação. Até porque é no silêncio que a cura acontece, né? Você não consegue conectar com... Exato. eu falo muito que a doença é um estágio de escassez, né? Daquilo que você não ouve, daquilo que você não trouxe luz, daquilo que não foi jogado à luz do conhecimento, daquilo que você não faz por você. Uhum. E você não consegue dar esse passo de abraçar ferramentas,
uma terapia médica, uma terapia complementar, uma ginástica, um yoga, uma alimentação melhor. Você não consegue abraçar tudo isso se você não silencia e olha para esses lugares e se entrega e fala, quer saber, eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa bagagem, né? Acabou, chega, eu não vou mais carregar isso. Então eu vejo muito, a gente vê uma crescente de médicos também, Uma demanda muito né, grande. muito grande, e eu atendo bastante médicos e é muito interessante porque eles recebem isso com muita docilidade até. A gente faz o processo terapêutico e depois eu mando, ó, você vai fazer tantos dias de oração, 49 dias, mas para entrar naquele estado de virar a chave mental mesmo, Sim. de fazer essa reprogramação mental para esse lugar sagrado, de reconhecer esse lugar sagrado dentro de você, para que ele abra espaço, né? Então, é muito legal ouvir você dizer isso, porque isso vem muito de encontro com o meu olhar, e eu acredito não só o meu, porque não é ele que é o importante agora, mas o que a humanidade demanda de nós. E a gente sabe que estamos num período de depuração crítico, mas necessário, e que esses portadores da luz são vitais, porque a gente vai ter muita gente despertando, mas também tem uma outra parcela da população que não vai dar conta, né? E a gente precisa ser sustentação por nós e para que sejamos caminho para essa obra, né? O que você entende disso, Brahma? Como isso chega em você? Pode ser que em você chegue diferente, mas eu Não, queria... não. Eu ressono com essa sua pesquisa interna, sim. Eu acho que é bem por aí. Eu só acho assim que é igual a série, é o The Chosen. São os escolhidos. Sim, Entendeu? Sabe? Então, Deus, ele faz a leitura de todos nós, porque ele sabe o que está no nosso coração, que a gente pode mentir aqui, sabe? A gente pode mentir ali, a gente pode claro. mentir no Instagram, entendeu? Sabe? A gente pode mentir em qualquer lugar, numa mesa de família, com os amigos e papapá. Você pode ter uma narrativa linda e maravilhosa, mas dentro de você, no seu silêncio, Deus sabe quem é você. Sim. E ele sabe da sua competência de caráter, entende? Né? Então, assim, é o que eu sempre falo. Você é aquele que faz as coisas no silêncio. Entende? Né? Então, assim, quando ninguém está me vendo, então eu faço. Então, como que você está no seu silêncio e na sua intimidade? Você está sendo a imagem e semelhança de Deus? Você está agindo como Deus realmente vai te abençoar? Né? Porque uma coisa é eu falar que eu acredito em Deus, mas outra coisa é eu acreditar e eu ter fé e eu praticar. Mas eu falar da boca para fora, sabe, já virou um cacuete espiritual. Ah, eu acredito em Deus. Ah, que Deus te abençoe. Mas é uma coisa muito vaga, entende? Sabe, é Deus. Mas que Deus é esse que eu não pratico e que eu não levo isso na minha negociata diária com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Perfeito. Entende? Então eu hoje sempre venho pensando nisso, porque eu tenho uma mania de falar isso desde a minha vida toda. Assim, fica com Deus. Sabe, eu já fui até pro namorado, já para que falando isso, sabe? É isso para as pessoas que você nem conhece. É meu irmão? Sim. Nós não temos um pai? Então nós somos irmãos. Então eu vou falar pro meu irmão, fica com Deus. Claro. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa espontânea minha, né? Que vem, né? Então. E uma coisa linda que eu acho que o panteão hindu criou, né, que é aquela junção toda de divindades que ali é um universo, né? Se você fala de sincretismo espiritual, você não sabe o que é a Índia, né? Então, e aí eles resumiram aquilo tudo e criaram o panteão hindu. Tá. E até para o panteão hindu se entender, então eles criaram uma coisa que chama Namastê. E o que é o Namastê? Eu glorifico o Deus que é em você e você glorifica o Deus que é em mim. A gente não briga. Porque a gente tem um inimigo único só, que são os muçulmanos, que querem invadir a Índia. Então a estratégia de criar o panteão hindu foi para se fortalecer, para criar, falando, ó, muçulmano, fiquem aí, entendeu? Não entra, porque ele estava muito fragmentado. Então a estratégia foi juntar
as forças para se proteger. Então, mas dentro dessa força, então, sabe, você adora o seu Shiva, eu adoro o meu Ganesha, eu E tá adoro tudo aquele ali, certo, e todos pertencemos. e é assim lá, entendeu? Sim. Eles vivem assim, eles não brigam entre si, tá tudo, é namastê. E tá ótimo. Tá ótimo. Então, isso não é uma autoridade do yoga, né? Você de falar, isso é um patrimônio. Não, isso tá na cultura deles. E isso é o namastê, é exatamente isso. Não quero briga. Eu acho lindo. É sim. Eu respeito sabe, a sua Claro. divindade e tal. E é uma coisa que precisaria estar no Brasil isso, porque a gente está brigando por Deus de novo. De novo. De novo, né? Que já tivemos quantos milhões de mortes em nome de Deus. E aonde que Deus quis isso em algum momento? Não. Briguem, matem por mim. Né? Não. Aonde, É o se contrário, Deus é amor. Amém por mim, Se né? Deus é amor a todo tempo, então que para nossa cabeça existe essas dicotomias e tudo, mas para Deus só existe um caminho ou outro, ou é ou não é. Sim, sim. Para a espiritualidade não tem o meio termo, não tem mais e menos. Eu sigo Veja isso bem, ou eu sigo né? aquilo. Ou você segue, entendeu? Eu sigo a Bíblia como ela está ali e eu honro aquilo, eu sou imagem e semelhança daquilo de Deus, ou eu dou o meu jeitinho. Eu sou crente, mas eu tomo uma cervejinha. Não vai Eu rolar. sou crente, mas eu falo um palavrão. Então, assim, mas eu sou crente, eu sou isso, mas eu não tô evoluindo na minha vida espiritual, eu não tô evoluindo no meu material, a minha família. Você tá sendo crente mesmo? Uhum. Você tá sendo cristão mesmo? Então. Então você não pode afirmar isso tudo, sabe? Então a gente tem que fazer hoje é o que eu sempre falo. Hoje nós não estamos em momento de. Não temos mais esse luxo de, sabe, dar um jeitinho, sabe? Não. A gente não tem mais esse tempo, sabe? O que eu venho escutando bastante, até a gente tá chegando ao final, né? Se a gente Sim. deixar, a gente vai embora, Vai porque embora. o assunto do Burma é muito legal escutar É tanta muito experiência colocada numa mesa e compactar isso em 40 minutos é impossível, né? É Impossível. muita história bacana. Mas uma coisa que eu venho escutando muito, né? Até nos meus estudos, é o posicionamento, né? Utilizando a Bíblia, é sempre se posicionar. Se posicionar. E se posicionar é levar a palavra, é você não ter vergonha de falar de Deus, é você não ter medo de falar, mas você também ter a fé, realmente ter Ele no seu dia a dia, não é só no domingo quando você vai na igreja. Exato. Você tem que acordar com Ele, você tem que dormir Exato. com Ele, você tem que viver com Ele, você tem que tomar as decisões perguntando para Ele. Exato, é o seu com amigo. tá com uma dúvida? Perguntou para Deus já? Pergunta tudo. A sua empresa está com problema? Deus está em primeiro lugar mesmo? Você perguntou para ele o que você precisa fazer? Então, isso é muito interessante. Quanto mais a gente estuda, e aí eu entendo o que você falou, Angélica, que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que às vezes não compreende o tamanho que é o que ele está fazendo por nós, como você falou, é algo inimaginável. A gente não consegue entender, mas a gente consegue acreditar. A gente consegue ter fé sabendo que ele vai cuidar. Então, esse passo é muito importante, eu acho que para qualquer cura, né? O início de uma cura é isso. Eu também, assim como você, pelo ter chosen, eu fui chamado de novo. E foi por um amigo meu que me ligou e eu contei o que aconteceu. Ele falou, cara, você assistiu o De Andar nas Águas? Eu falei, que série é essa? Não, ter chosen, vai lá e assiste. Eu assisti, eu falei, eu já conhecia. Eu já tinha estudado essa história. Eu também. Quando eu era pequeno, eu já tinha estudado. Mas por que eu não lembrava disso? Porque eu acho que a gente ainda não tem essa gordura de vida ainda das porradas da vida para encaixar, né, Jesus dentro disso. Eu acho que o dia a dia traz essa coisa do compreender que a cura é um ato de amor próprio. Exatamente. Né? É um ato de amor próprio. Então, e você também só estende a mão para o outro, a escolha da sua profissão, da forma como você se conecta com teu irmão, de ler o que ele está precisando naquele momento e ter essa sensibilidade de falar, vamos para uma praça hoje dar uma volta, ou vamos orar, é um ato de amor pelo outro também. Então, que esse movimento cresça cada vez mais, porque nós precisamos de portadores da luz nesse momento, né? Eu acho que para dar uma sintetizada nisso tudo, é o que é mais importante, desculpa, é o termo que eu vou usar, mas vocês vão entender, é não deixar se prostituir, sabe? Em todas as áreas, assim, porque o que mais acontece
é isso, eu me deteriorar aquilo que eu acredito, sabe? No meu valor é por causa de um status, é por causa de uma colocação em algum lugar, de uma oportunidade, e sempre visando, né, o material, Sim. o dinheiro. Então, isso pode, cara, entrar como uma agulha e pode te abrir um buraco do tamanho de um elefante. E isso acontece, que eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas, que eu falava, cara, essa pessoa é minha inspiração. E eu vou falar, e ela deixou abrir. Isso não só é no yoga, mas em todas as áreas, assim, sabe, de falar, e desse movimento agora de cura, e esse povo todo, e de observar isso e falar, estão se vendendo, por quê? Sabe? Porque, assim, a partir do momento em que você recebe um dom, ele está ali, é quando você tem o caráter e a dignidade de representar ele. Sim. A partir do momento em que você deixa isso subir para a cabeça, para o ego, Sim. Acabou. acabou, entendeu? Então, o Espírito Santo já tira o time dele de campo, porque o Espírito Santo é aquilo que eu te falei, sabe, Deus tem duas, ou é ou não é. Sim, não tem Então, esse se meio você termo, quiser ir, né? então vai. E aí fica por sua conta. E é onde que entra toda essa avalanche de falsos pastores, falsos gurus, e isso, aquilo, outro, que é pelo ego. Não é mais, ele não está mais representando a luz. Exatamente. Ele está representando o ego dele. Exato. Se a gente pegar na Bíblia que fala sobre isso, Nabucodonosor que criou as estátuas para ele e Perfeito. tudo. É. E no final ele entendeu, quando se salvaram Sadraque, Badraque e Abidnego lá, que foram para a fornalha, ele viu o quarto lá e ele se prostrou para Deus deles, que era Jesus e tal. Então isso acontece. A Bíblia tem várias respostas do que às vezes está acontecendo hoje. A gente lê realmente, né, lê corretamente, a gente vai encontrar lá tudo que está acontecendo. Exato. Tudo. E as respostas de como se posicionar, como se manter são no meio de um caos, né? Falsas promessas, tudo isso tem ali. Então é uma Exato. questão da gente, vamos dizer, realmente levar as pessoas. Se a gente teve o acesso em um momento no meu caso, foi um momento de perda, de um momento ruim, então eu tive isso de alguém. Então qual que é a minha responsabilidade agora? Se eu identificar pessoas que eu possa transferir a palavra, eu também vou transferir, porque eu fui tocado, eu fui salvo por um amigo que falou algo simples, eu encontrei no Techoso e falei, puxa, é isso. É isso. Tá aí a resposta. Estava ali sempre. Estava lá na minha sala, em cima de uma mesa, a Bíblia, onde eu não consultava, eu não iria ali. E é uma coisa que eu sempre digo, que eu já falei isso em live várias vezes, e eu vou repetir aqui. O buscador sincero, ele nunca vai ficar escasso de conhecimento. Exatamente. Entende? Então precisa vir de você Perfeito. essa verdadeira busca mesmo, não é mais ou menos, é assim, sabe? É intenso. demonstrar mesmo isso com intensidade. Fala, olha, eu preciso disso, é tudo que eu tenho, Deus, universo, e sabe? Então, assim, seja sincero, que eu acredito, assim, que eu nunca tive um picareta na minha vida, graças a Deus. Então, todos eles foram muito sinceros, sabe? Nunca tive um que, sabe, o mestre que fazia por dinheiro ou que foi um charlatão, nenhum desses, porque sempre eu soube, mas sempre Deus acho que leu isso em mim, sabe, tipo, não, ele é sincero, então eu vou botar as pessoas certas que é para ele ir subindo esse degrau. Isso foi graças a Deus que eu nunca peguei picareta na minha vida. Que bom. E por isso que eu tenho esse filtro, que eu olho assim, eu tenho um faro. Se eu te falar, não vai. Não adianta. Não vai, porque esse faro aqui é terrível, cara. E todos que eu falei, que eu não vou citar os nomes aqui, eu falei, ó. Aí vieram falar assim, você viu o que aconteceu com fulano? Eu falei assim, tragédia anunciada faz tempo. Exato. Você que não soube ler. Eu falei. E aí vocês estão aí. Eu falei, exatamente, é o faro, entendeu? Sim, É o faro. Então isso é uma coisa de uma intuição minha e espiritual, mas por quê? Porque eu tô naquele lugar, sabe, de fala de autoridade, sabe, de falar, de viver. Olha, peça com sinceridade para Deus, seja autêntico e com verdade. Que a resposta Não pede para Deus se você tem dúvida, pede para Deus com autoridade. Eu quero isso para minha vida. É isso que eu preciso, é essa âncora que eu preciso, entendeu?
E Deus vai te ouvir, ele não vai te mandar um picareta. Com certeza não. Agora, se você tiver, né, dando seu jeitinho, né? Ele não vai, e aí você vai estar ouvindo a sua mente e você vai se estrepar. Então, Sim. seja autêntico nisso, sabe? Busca isso com muita força, sabe? Demonstre para Deus o quanto você necessita de algo, Perfeito. entende? Sabe? E aquela coisa, e eu costumo dizer, Deus não tem Alzheimer. Ah, é verdade. Sim, é verdade, Não, ele pediu, lembra. acabou. E também assim, entregou, acabou. Não fica toda hora pegando de volta da mão dele, né? Ah, eu Que aí não vi a minha dá. mãe orando lá todo dia, a mesma coisa. Aí um dia, mãe, você falou isso para Deus Falou. ontem. Acabou. Ele já tá bravo, já que tá repetindo toda Né? Eu hora. falei assim, mãe, você já pediu? Não, mas mãe, já pediu. Ele tem uma memória boa, você pode ter certeza que a HD dele passou de 1 terabyte, sabe? Então, assim, é Entrega. quântico, entendeu? É. Sabe? Então, assim, relaxa, mas já sinta que você já é merecedora disso. Perfeito. Pediu, sente, eu já vivo isso. Então, a sua célula do seu corpo precisa de uma cura, então é isso, acabou. Foi o que a moça fez lá, que tocou nas vestes lá de Jesus, Sim. entendeu? Exatamente. Ela tocou nas vestes Ela entrou na dele. frequência da cura e deixou ele fazer Ela o só pegou trabalho. nas vestes dele, É. entendeu? Ela falou assim, é isso que eu preciso, Senhor. E E já... foi. E a energia dele... E ele parou, né? Ele falou assim, alguém me tocou, né? Sim. Ah, mas como o senhor sabe? Eu senti que saiu de mim um trem que Exato. saiu. E o E que ela que é? manifestou. Era exatamente a cura. Então, assim, se você tem, né? Quer a história mais forte, que é aquele centurião que vai visitar ele, sabe? Que vai Exatamente. Sim, sim. Porque pedir, ele tem ele mais fala, fé, mas- às vezes, naquele momento, do que os próprios escolhidos, porque Cara, aquilo eu pra sei mim que o foi Senhor pode genial. curar daqui, É, sem nem ver. e ele foi. E aí Jesus fala, né? Esse tem muito mais fé do que vocês, sabe, que estão aqui, sabe? Porque ele já saiu daqui convicto que está Ele já curado. sabia. Curado. Ele comprou as coisas até. Indo para casa, ele comprou Tudo. as coisas para É. poder comemorar. É. Exatamente. Ele Agradecer viveu- antes de ele acontecer, viveu a né? promessa. Agradecer, né? Agradecer antes de acontecer. É porque já está feito. Eu vi isso hoje, eu achei fantástico. O meu pastor, ele fala, é muito isso, né? Eu falo uma coisa, ele fala assim, sinta-se merecedor. É isso. Sinta-se merecedor. Então, sinta-se isso já. Então, a graça é sua, só sentir. E aí vai removendo. Por que não acontece as coisas? Porque Sim. é nesse mundo quântico, espiritual, as coisas têm um tempinho. Sim. Sabe, Deus tem que ajustar tem que trazer um fulano, tem que tirar o ciclano, É a tem que abrir uma reforma, né? porta, tem que fechar outra. Então, isso leva um tempo. Então, e qual que é a sua competência? Espera. Sim. Mas espera já sabendo que isso é seu, É que seu. você já é merecedor. Então, não, sabe, se você falar, eu acho que isso não vai dar certo para mim. E aí não vai. Aí já Desandou tudo. foi, né? Exatamente. Já foi. Você já desacreditou nisso. Então, e isso serve, Angélica, para tudo, para sua cura interna, Sim. entendeu? Para sua vida material, os seus sonhos, as suas realizações, Sim, entendeu? sim. Internas e tudo. Ah, mas eu tô desejando, sabe? Já vi tantos vídeos de lei da atração. Não adianta, você pode ver 500 horas de praticar, coisa, né? A mas fé. se você não se sentir, entendeu? Apta para merecer aqui. Entende? Exato. Sabe? Então é isso que Deus quer, que você entenda, que você seja esse diferencial. Sinta-se já assim que a coisa vai acontecer, porque tem coisa aqui ainda que eu preciso resolver, porque você manda lá São o pedido lá, tem um camadas, né? e-commerce lá, entendeu? Exato. Aí ele vai lá nas gavetinhas e tudo, e Vai ele liberando. pega isso tudo, e ele calcula isso, ele tá lá no tempo dele. Lembre-se que você não é a Coca-Cola do deserto, tem mais outras coisas para ele. Então ele tá lá vendo seu tempinho, ele vai, ó, juntou o bolinho, ele joga lá no tempo e espaço, no dia e a hora, e ele joga lá na sua frente, né? Para ele já tá tudo pronto. Sim, sim. Aí ele já fechou lá, né, o e-commerce dele, já tá cuidando, é de outro, isso, e sabe que você tá lá. Tem um tempo. Mas aí chega 95%, um dia você acorda muito de pá, virado, acho que eu não mereço esse negócio, eu não quero Vai muito resolver. isso, eu não sei o que. Acabou. Aquele presentinho lá, cara, volta lá pra base lá do e-commerce e volta lá e talvez vai ser servido para outra. Exatamente. Aí você tem que começar Quantas tudo vezes que você de não novo. pensou em algo que você falou, nossa, eu vou fazer tal coisa, Sim. e ficou na sua mente tudo,
e um mês depois alguém fez exatamente igual. Sim, porque fica lá, as Nossa, coisas era precisam minha ser ideia. criadas, né? Era minha ideia. Olha só, a sua ideia transita Claro. e ela passa. E ela só para a partir do momento em que você concretiza. Se você não concretiza, ela continua flutuando. Uhum, exatamente. É um colapso de onda. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, transitar nesse universo quântico de energia, né? Que é Deus, que é Perfeito. essa arquitetura toda. E quando você entender, né, que tudo isso é energia, né? E isso não é só coisa de filósofo, não. Isso é cristão, isso é Deus se manifestando na nossa vida com as suas várias faces, né? Mas ele também pode dar sabedoria para aquele tiozinho que está lá na roça, que não tem cognição, sabe, ampliada para entender, mas que ele vai viver aquela vidinha simples e pacata, ele também vai dar essa misericórdia. Perfeito. Mas a gente também, se você tem uma mente apta e criativa, ele também vai dar isso para você também. Olha, é isso que você quer. Então eu se manifesto assim, né? Maravilhoso. E ele vai se manifestando para todos nós, assim, com essa graça linda que ele é, ele vai abraçando todas as mentes e corações aflitos, né? É verdade. Olha, a gente precisaria de mais uns 3 dias. No mínimo. Mas eu quero agradecer, Brahma, a sua presença. Gratidão, eu. E foi muito rico e essa troca, sempre muita contribuição. Obrigada. É o mínimo que eu posso dar para esse momento. Especial. Gratidão pelo convite, por esse bate-papo gostoso, Delícia. né? Delícia. Espero ter lucidado aí um pouquinho. Olha, se eu for colocar aqui, eu acho que eu evolui 3 anos em 40 minutos. Só com as poucas. Da semana inteira. Só pela experiência, por tudo que o Brahma falou. A gente já conversa muito, eu e a Angélica, sobre esses temas dentro do podcast. Sim. Mas você trouxe uma sabedoria, uma vivência que é muito legal, né? Quando a gente percebe uma pessoa que viveu o que você viveu, o que passou, e você foi contando e colocando aqui para nós. É muito bacana, é muito legal, né? A gente vivenciar isso junto com você. Obrigada. A gente foi criando você foi contando e a gente pôde vivenciar isso junto com você. Então, é muito gratificante. Eu sou lisonjeado por estar aqui, por fazer parte dessa mesa hoje. Obrigada mais uma vez, Brahma. E eu acho que pra gente, né, não se esquecer que as nossas escolhas não sejam motivadas pelo medo, mas pelo amor, que é isso que ele mais quer da gente. Muitíssimo obrigada. Gratidão. Obrigada também. Obrigada, Angélica. E até a próxima, né? Isso mesmo, pessoal. Então, tiverem algumas dúvidas, comentários, quiserem saber também, os canais do Brahma vai estar aqui também escrito nos comentários, tá? O Instagram, para vocês acompanharem também. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí. Amém.